Oi gente, tudo bom? Hoje no vídeo eu quero falar sobre 007 Sem Tempo para Morrer, que é o 25º filme da franquia James Bond e que marca a despedida de Daniel Craig do papel principal. Ele não será mais o 007. Isso não é spoiler, gente, todo mundo já sabia. Depois de vários adiamentos por causa da pandemia, 007 Sem Tempo para Morrer finalmente estreou nos cinemas. Eu fui ver o filme e eu vou falar um pouquinho do que eu achei. Mas eu também quero fazer uma análise. Esse vídeo ele vai ser um 2 em 1. Então fica comigo aqui até o final que você vai entender tudo direitinho. Em 007 Sem Tempo para Morrer, James Bond está aposentado. É isso aí. Ele foi lá, cansou, saiu do MI6, não quer fazer mais nada. Tá curtindo a vida tranquila na Jamaica. Acontece que, convidado por um amigo, ele se envolve numa trama e, bom, como era de se esperar, ele precisa voltar. Mas voltar dessa vez para salvar o mundo. Aliás, dessa vez não, como sempre. Nada mais James Bond possível. 007 Sem Tempo para Morrer é o 25º filme da franquia. E ele, além da história que conta, ele tem uma outra curiosidade. Esse filme foi adiado várias vezes, por conta da pandemia. Acho que talvez tenha sido um dos filmes mais prejudicados nesse processo todo de interrupção dos cinemas. Ele deveria ter chegado no ano passado, em 2020, mas bom, só chegou agora, né? E tá aí nos cinemas e é sempre uma franquia que traz muito público, tem bom retorno de bilheteria, mesmo quando os filmes não são tão bons. Mas eu não vou dar nenhum spoiler aqui, eu não vou falar nenhum detalhe que vá comprometer a sua experiência sobre o filme. Eu quero dar minha opinião. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. A primeira, eu vou fazer minha crítica. Eu vou falar o que eu achei do filme e vou tentar destacar quais são os pontos fortes. Na segunda parte, ou segundo capítulo, eu vou fazer uma análise um pouco sobre o futuro de 007. Né? Agora que o Daniel Craig está saindo do papel de James Bond, quem será o próximo 007? Quem deveria ser o próximo 007? E faz sentido ainda existir filmes sobre James Bond? Como encaixar isso tudo no mundo atual? Eu vou explicar tudo isso, eu te prometo. Vem comigo e bora nessa. Meu nome é Luiz Prisco e esse é meu canal. Mas antes da gente começar, por favor, não se esqueça de deixar seu like, deixar um comentário aí falando se você vai ver 007 nos cinemas e também assinar o canal. Ativa o sininho, assim você sempre vai ficar sabendo quando tiver um vídeo novo. Como eu alertei lá no começo, essa crítica aqui ela não vai ter spoilers. Até porque eu acho que crítica com spoilers é muito sem graça. Afinal de contas, deixa de ser uma crítica e passa a ser contar o filme. E acho que a função do crítico não é ficar contando o filme, é opinar no que ele achou de bom. Mas tá ok, eu já tô aqui viajando e saindo do tema desse vídeo. O que eu quero falar sobre 007 Sem Tempo para Morrer é que ele é um filme que ao mesmo tempo homenageia tudo que o Daniel Craig trouxe para esse personagem e marca uma mudança, uma transformação. É um filme clássico de um fim de era, que tem apontamentos para o futuro, mas também olha com certa admiração para o passado que criou ao longo dos anos. Daniel Craig trouxe um personagem muito mais rústico, um James Bond muito mais porradeiro, que gostava de resolver tudo mais na base da pancada do que na estratégia de espionagem. Um cara que usava até um pouco menos a tecnologia e que não vê nenhum problema em se segurar num cabo de aço para balançar numa ponte, por exemplo. É um cara que tem um charme, a sedução típica do James Bond vem dessa própria postura mais rústica dele. E eu acho que 007, Sem Tempo para Morrer, resgata tudo isso muito bem. Tudo isso que o Craig trouxe. Então tem muitas cenas de ação, muitas cenas de pancadaria, perseguição de carro. É um filme muito mais de ação. E eu acho que esse é o grande mérito desse filme. Conseguir fazer com que todas essas características que o ator trouxe para o personagem estejam presentes. Agora, é um filme bastante longo. Ele tem 2 horas e 43 minutos de duração. E ele é dividido em 3 atos. O primeiro ato é o que eu achei mais fraco, mais repetitivo. É quase que um recap de Spectre, né, de 007 contra Spectre. Ele volta com os personagens antigos, como por exemplo a Doutora Madeleine e o Bradford, que é o vilão, e a Doutora que é vivida pela Léa Seydoux. Ele volta, ele tem esse contorno todo dramático de conversar com eles, de tentar entender. A organização Spectre volta a cumprir um papel importante, e é nesse primeiro ato que a gente vê o James Bond saindo da sua aposentadoria e voltando à ativa. É um ato um pouco lento, que traz referências demais, é quase como se fosse numa série, aquele momento Privilege on 007, seria isso. E eu acho de fato o momento mais fraco do filme. Como numa montanha-russa, após esse primeiro ato que está em queda, o filme sobe muito a partir do segundo ato, que é exatamente quando a gente entra na nova história. E eu acho que tem um elemento que faz o filme crescer muito, que é a presença do vilão interpretado por Rami Malek. Eu não vou me aventurar a falar o nome dele aqui, gente, porque é muito difícil. Mas enfim, vocês olhem aí no Google, eu vou deixar escrito aqui, mas eu não sei pronunciar isso. Mas enfim,
O Rami Malek entrega uma atuação muito boa, como de costume. Ele é um grande ator, mesmo em filmes ruins, como aquele filme do Queen. Rami Malek não é um vilão porradeiro, pelo contrário. Ele dá ar a um personagem que é um terrorista que tem toda uma estratégia para dizimar grande parte da população mundial usando uma arma biológica. Aí dá para entender um pouco por que eles recuaram muito nesse filme, né, para lançar ele na pandemia, afinal de contas não ia cair muito bem. Essa arma biológica ela tem como caráter matar pessoas específicas, só que o Rami Malek quer transformar ela numa arma de destruição em massa, e aí cabe ao James Bond ir lá e salvar tudo. O roteiro do filme sempre caminha a produção de 007 Sem Tempo para Morrer para um filme de ação. Ele vai o tempo todo sendo construído para que você tenha um conflito. E a direção leva o filme nesse mesmo caminho, então tem uma sintonia aí. Né, o que torna o filme muito interessante a partir desse segundo ato. O filme ganha dinamismo, o roteiro tem fôlego e principalmente as cenas de ação vão ganhando cada vez mais intensidade. E há um elemento que eu acho muito interessante que é o componente emocional. O James Bond ele sempre é tratado como um mito, né? Um homem gelado, que não se apega a ninguém, que tem um relacionamento com uma mulher num filme, com outro em outro e que ele não tem nenhuma base, ele nunca está apegado a ninguém. Acontece que o Daniel Craig também trouxe isso para o James Bond. Ele passa a ser mais humano e menos mito. Ele passa a ser um personagem que tem suas limitações, que tem suas deficiências, que não consegue ser frio o tempo todo, que não consegue estar o tempo todo envolvido com aquela missão. E ele falha em alguns momentos. E essa questão de mostrar um envelhecimento, de alguém que está enchendo o saco de fazer aquilo, que busca abandonar aquela profissão, tanto que ele estava aposentado, eu acho que é o grande elemento novo. É um James Bond humano e não mito. Essa característica ganha ainda mais força pelo roteiro que coloca sempre James Bond contra o vilão de Rami Malek. E são embates muito de diálogo, não necessariamente confrontos físicos. Obviamente tem, por se tratar de um filme de ação. Mas os diálogos, os confrontos, onde um vira para o outro e fala, nós somos pequenos homens que achamos que podemos mudar o destino do mundo, né? Tem toda essa construção desses personagens, desse diálogo que coloca o antagonista sempre como uma escada para o protagonista. Eles vão o tempo todo duelando ali e se completando e apontando as falhas um dos outros. Então se cumpre ao James Bond apontar as falhas do vilão, também cumpre ao vilão apontar as falhas de James Bond. Convém falar que 007 Sem Tempo para Morrer virou alvo de uma série de campanhas e de promessas de boicote e de delírios dos nerdolas e daqueles que eu também apelidei de liberais na economia e conservadores no audiovisual. Que é esse pessoal que não aceita nada, que não pode mudar nenhum personagem, que nada pode acontecer, que os cânones devem ser respeitados pelos próximos 235 anos e que nenhuma alteração de base na história pode ocorrer. Eu tô falando isso por quê? 007 Sem Tempo para Morrer apresenta uma 007 mulher. Antes que alguns comecem a arrancar os cabelos, o que acontece é o seguinte, essa personagem é a Naomi, e ela assume o cargo de 007 quando o James Bond se aposenta. Afinal de contas, o James Bond não existia mais, ele se aposentou. E ela assume esse cargo. E aqui eu vou dar uma fala dela no filme que eu acho que é sensacional. Em determinado momento ela solta a seguinte frase, 007 é só um número. Exatamente isso. O personagem James Bond não virou uma mulher. James Bond existe, só que quando ele deixa o cargo de 007, uma mulher assume, essa mulher é nome. Tirando o primeiro ato problemático, o filme ganha muita força a partir do segundo ato e se torna uma peça realmente interessante. Poderia ser um pouco mais curto, um pouco mais objetivo, para ir direto ao ponto. Quando ele chega nesse ponto é quando ele ganha muita força. Mas sem sombra de dúvidas é uma diversão que vale a pena ir ao cinema assistir. Você não vai se arrepender, pode confiar. 007 Sem Tempo para Morrer traz diversas reflexões importantes, aponta novos caminhos para a franquia e também relembra o que ela tem de mais legal. Um grande personagem que sempre está ali para salvar o mundo. Nessa segunda parte do vídeo, eu queria fazer mais umas reflexões, porque eu acho que se conecta com muita coisa do que eu falo na crítica. O que torna o filme do James Bond bom, o que torna 007 Sem Tempo para Morrer um filme muito legal de assistir no cinema, além de suas questões de ação, das filmagens das lutas, dos confrontos, das cenas especiais, porque isso a gente já sabe que o James Bond é capaz. Todos nós já sabemos que o James Bond é capaz de se esconder para não ser atropelado, de ganhar na porrada de um vilão, de conseguir articular uma solução para algo que parecia impossível, de conseguir escapar de uma situação de conflito. Isso já faz parte do personagem. Eu acho que o que 007 Sem Tempo para Morrer traz como reflexão importante para a gente é uma pergunta que pode ser um pouco dolorida para os fãs da franquia, mas eu acho importante. Ainda faz sentido existir uns filmes de 007? E eu não estou falando isso por nada, por preconceito, eu adoro os filmes de 007. A minha questão é que o que o 007 representa? O que esse espião infalível, um homem único que pode salvar o mundo, representa nesses filmes? Na minha visão,
Esses filmes eles faziam muito sentido quando os grandes conflitos mundiais eles eram internacionais, Guerra Fria, depois luta contra o terrorismo, né? Eles se passavam assim como se uma pessoa fosse destruir o mundo e uma pessoa pudesse frear esse vilão, né? Essa figura sempre representada por vilões que geralmente são icônicos nos filmes de 007 e o herói sempre sendo James Bond. Isso mesmo, ele, Bond, James Bond. Com a saída de Daniel Craig, naturalmente começa-se toda uma ideia sobre quem será o próximo James Bond. E sim, haverá um próximo James Bond. Eu tô garantindo pra vocês, tá? A gente só não sabe quem vai ser. Muita gente fala no Idris Elba, muita gente fala no Henry Cavill, são os nomes aí mais cotados. E acho que cada um traria à sua medida elementos interessantes. O Idris Elba traria um James Bond negro, que eu acho que é uma boa reflexão para a sociedade começar a fazer. Pô, vamos ter aí um personagem negro sendo representado como um espião mais famoso do mundo. E o Henry Cavill traria também de novo esse caráter do cara muito forte, lutador e tudo mais. Não sei dizer pra vocês, as especulações estão abertas, escrevam aí nos comentários quem vocês acham que deva ser o próximo James Bond. Acontece que essa mudança de ator também abre uma janela de oportunidade para mudança nos rumos da franquia. Afinal, imagina como seria interessante o Idris Elba como 007. Eu tô pegando aqui só um exemplo para mostrar o que eu quero falar. Hoje os conflitos mundiais não são o terrorismo internacional, né, ou mesmo as lutas entre duas superpotências. Hoje o que a gente está vivendo são questões que são muito envolvidas com tecnologia, então vazamento de dados, né, espionagem com uso de informações pessoais e tudo mais. E um outro detalhe, são conflitos muito internos, é uma sociedade que luta contra o racismo, como é o caso da sociedade norte-americana, da brasileira também, mas eu acho que lá o conflito está mais exposto, né? Uma sociedade brasileira que precisa enfrentar uma grande desigualdade social. Por isso que eu acho que não são mais conflitos internacionais, que são a base desse, vamos dizer assim, das histórias do James Bond. São conflitos muito locais. E eu acho que a franquia ela precisa começar a se reinventar, né? Precisa começar a pensar que não tem mais um vilão para destruir o mundo, mas alguém que quer causar o caos ou quer destruir tudo naquela própria sociedade. Talvez um olhar mais fechado, um escopo menor para as atuações do James Bond, não essa expansão toda que ele sempre tem. Um outro futuro para essa franquia também seria trazer uma mulher no papel principal. Muita gente falou da Phoebe Waller-Bridge, e eu acho provável por causa da cena pós-créditos. Que não é uma cena, é uma frase. E fica lá um pouquinho para ver, porque daí eu não vou dar um spoiler aqui, mas vejam o que é essa frase, leiam, que vocês vão entender um pouco por que eu acho que não vai ser uma mulher que vai voltar agora. E talvez sim, eles possam usar o Idris Elba ou um outro ator negro, como o Will Smith, por exemplo. Tá, gente, não vem falar que tem que ser um ator britânico. Pelo amor de Deus, gente. Open your mind, sabe? Tipo, acabou esses negócios. Vamos abrir a cabeça. Se a gente tá falando dessa franquia inovar, o que a gente quer é justamente que ela seja disruptiva, né? Porque se for para continuar com o mesmo discurso, criando um cânone meio inexistente, não tem porquê. Se o que eu quero, essa revolução em 007 vai acontecer, eu acho bastante improvável. Mas vai que, né? Eu realmente não sei qual é o futuro de 007. Mas respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo, eu acho que sim, ainda faz sentido. Eu ainda gosto de ver as histórias de 007, do James Bond. Mas eu gostaria que elas tivessem mais contato com o mundo atual. Eu quero que essa franquia ela olhe pra frente, ela avance. E não fique só tentando viver essa mitologia criada ao longo das histórias. O grande legal em qualquer história é que ela vá mudando e se adaptando ao tempo que ela vive. E eu acho que 007 precisa isso para ainda fazer sentido.